Então esse é aquele momento em que você deve entregar o seu dízimo, a sua oferta, a sua primícia, você que veio preparado para isso. Pai querido, nós queremos colocar diante da tua presença os nossos irmãos que nesta noite estão fazendo entrega de dízimos, ofertas e primícias. O Senhor é o Deus que nos sustenta, o Deus que abre a janela dos céus e derrama bênçãos sobre nós. E essas bênçãos, Pai, nós te pedimos, envia agora sobre cada um desses irmãos e irmãs que estão cumprindo esse mandamento da parte do Senhor, que nessas famílias, Pai, tenha sempre com abundância, tenha sempre com fartura, assim como diz a tua palavra, que os nossos celeiros seriam cheios, que essa promessa se cumpra na vida de cada um deles. Nós também te agradecemos, ó Deus, pelo louvor desta noite, por esses momentos que passamos, ó Pai, exaltando, glorificando o nome do Senhor. Pai, o Senhor merece toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, tudo aquilo que fizermos para o Senhor ainda é pouco, mas receba, Pai, porque de coração te entregamos o culto dessa noite, te entregamos esse louvor, Pai, que vidas sejam tocadas pela unção e o poder do teu Espírito neste lugar, nesta noite. Traga quebrantamento ao nosso coração, traga arrependimento em vidas aqui nesta noite, Deus, e cremos que o teu Espírito está trabalhando. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. As crianças também podem estar indo para o culto infantil e nós estaremos lendo apenas um versículo na palavra de Deus. Nós temos falado sobre o tema famílias protegidas pela armadura de Deus, que é o tema que nossa igreja adotou nesse mês da família. E hoje estaremos lendo Efésios capítulo 6, apenas o versículo 16. Efésios 6, 16. É um texto bem conhecido, eu creio que você tem até decorado esse texto na sua vida. Diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Irmãos, a família é o grande projeto de Deus. Queira ou não, foi no seio de um lar que Deus plantou o primeiro jardim. Ele fez ali também a primeira aliança com o homem. E foi neste ambiente lá no Éden, que Deus mostrou a primeira imagem da comunhão divina, onde lá atuaram ou estavam presentes, tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo. Os teólogos já discutem essa ideia da Trindade sendo mostrada ali. De uma certa forma, se você ler com atenção, você vai perceber que Deus, Jesus e o Espírito Santo estavam agindo naquela primeira família. Porém, onde Deus plantou o jardim, o inimigo semeou o joio. E o mesmo acontece hoje. Queira ou não, se há um campo onde a batalha é mais intensa, mais aguerrida, este campo é o lar, é a família. O apóstolo Paulo, no final de sua carta aos Efésios, ele tem nos alertado para a existência dessa guerra. Ele descreve o diabo e seus aliados não como figuras decorativas, caritativas, mas como guerreiros experientes e que nos atiram dardos inflamados. E essa é a mensagem desta noite. Esses dardos inflamados, eles eram instrumentos de guerra da antiga Roma. Eles eram cobertos com piche e incendiados. E quando atingiam o escudo do soldado inimigo, grudavam e queimavam. Se atingissem o corpo do soldado, causavam queimaduras, infecção e morte. Por isso o escudo tinha essa função de proteger contra esses dardos que eram atirados. E hoje nós devemos também saber que o inferno está atirando dardos incendiados contra a família, contra o lar. Entretanto, Deus nos deu um poderoso escudo que é a fé operada em amor. A fé é capaz de apagar esses dardos incendiados do maligno
quando eles chegam à nossa casa ou quando eles atingem o telhado da nossa casa. E nós queremos, nesta noite, falar um pouco sobre uma estratégia de defesa contra esses instrumentos satânicos. Em primeiro lugar, nós precisamos identificá-los. Antes de apagar o fogo, nós precisamos saber de onde vem a fumaça ou onde está o começo dele. O diabo não atira pedras, ele atira dardos. E dardos inflamados, dardos em chamas. E esses dardos, eles podem ser comparados, por exemplo, a ataques psicológicos, espirituais, que são projetados para causar danos contínuos na família. Por isso que nós temos que identificá-los. Como esses dardos se manifestam na família? Vamos ver um pouquinho aqui em algumas situações. Primeiramente, na comunicação. Muitas vezes, palavras desconexas, ditas em momentos inoportunos, acabam queimando a alma do nosso cônjuge ou dos nossos filhos. Esses são os dardos atirados para atrapalhar a comunicação e a comunhão no lar. Tiago, escrevendo sua carta, ele chama a língua de mundo de iniquidade e também de incendiária. Veja o texto ali em Tiago, capítulo 3, versículo 6. Assim também, diz Tiago, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Então, que cuidado que nós precisamos ter na comunicação do lar, para que esse dardo não atinja a nossa família, não prejudique a nossa comunhão. Mas outra manifestação desse dardo pode ser na comparação entre os membros da família. Quando um membro da família é comparado ao outro, isso acontece muito nos filhos, né? Joãozinho é diferente de você, Joãozinho é mais educado do que você. Quando acontece isso na família, aquilo vai criando um clima de rejeição, às vezes de um filho para com o outro e até para com os pais. Foi isso que aconteceu na família de José, lá no Egito, ou antes do Egito, lá em Canaã, quando começou uma comparação entre José e seus irmãos. Irmãos, no lar, cada filho tem seu jeito, cada filho tem sua personalidade, e os pais precisam entender isso para não fazer separação entre eles e contaminar o relacionamento. Mas uma outra situação que pode ocorrer, vamos dizer, a chegada de um desses dardos é na frustração financeira. Dívidas que muitas vezes se tornam brasas vivas, geram ansiedade e geram contendas por dinheiro na família, principalmente trazendo falta de confiança na provisão de Deus. Quando uma família começa a se aprofundar muito em dívidas, ora e parece que aquela oração não atinge o objetivo, a situação não muda, então isso vai criando uma desconfiança naquilo que Deus pode fazer na nossa família. Também esse dardo pode ser visto na imoralidade e em outros pecados. A pornografia, o álcool, as drogas, as amizades tóxicas, as telas do celular, a TV, tudo isso podem ser dardos que roubam a intimidade da família e que acendem chamas de desejos desordenados no coração e vai prejudicar a família. Bom, identificando os dardos, vamos partir para um outro ponto da nossa palavra nessa noite. Manter o escudo na posição correta. Muitas famílias estão sendo destruídas porque agem de maneira instintiva, baixando a guarda, tentando muitas vezes apagar o fogo com as mãos limpas. Certamente irão sofrer queimaduras. Discutem talvez por coisas sem importância, brigam por nada e com isso incendeiam o ambiente do lar. Quando o dardo da ofensa chega, ao invés de usarmos o escudo, o que acontece? Muitas vezes reagimos com o instinto da nossa carne e aí a coisa vai complicando. Devemos aprender a responder às ofensas que ocorrem dentro do lar, que elas existem, elas acontecem com sabedoria. Paulo, falando aos Colossenses, ele diz o seguinte: seja
o vosso falar sempre agradável, temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Embora ele fale isso num contexto de igreja, mas nós podemos aplicar esse texto num contexto de família, sem qualquer dúvida, porque os problemas acabam sendo os mesmos. Por exemplo, quando o dardo da ansiedade chega, e ele vem, e ele chega, também não usamos o escudo. Nós reagimos às vezes com pânico, com desespero, e às vezes isso atrapalha o nosso relacionamento entre os membros da família e o nosso relacionamento com Deus. Devemos aprender a levar a nossa ansiedade, nosso pânico a Deus. E Pedro fala na sua carta: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E Paulo fala quase a mesma coisa: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, com ação de graças apresentem os seus pedidos a Deus. Ou seja, nós não podemos deixar nos vencer por essas situações familiares, como a ansiedade, como o desespero, como a angústia, que elas acontecem, principalmente quando a coisa não anda bem no meio da família. Voltando às palavras de Paulo, Paulo diz o seguinte: tomando o escudo da fé, para poder desapagar os dardos inflamados do maligno. Isto significa que, além do capacete, como vimos na mensagem anterior, além dos pés calçados, então, além de vestir a couraça, é necessário utilizar o escudo com inteligência para que possamos nos proteger, nos defender. Podemos dizer que o escudo é a peça da armadura fundamental, porque ela cobre todo o corpo. No lar, o escudo não pode ser individual, mas ele serve para toda a família, como proteção para toda a família. E quando baixamos o escudo da fé, por um segundo apenas, ou por um momento apenas, o dardo inflamado do maligno atinge nossa mente, muitas vezes começa a gerar uma instabilidade em relação aos nossos filhos, às vezes em relação ao nosso esposo ou à nossa esposa. Nós precisamos do agir de Deus em nossa mente para manter a nossa mente saudável, para que esse dardo não nos atinja. Terceiro ponto da nossa palavra dessa noite. Nós vimos que temos que também utilizar o escudo. Outro ponto, precisamos apagar quando esses dardos chegam. Às vezes até atinge o escudo, às vezes até atinge a nossa casa. A fé que apaga os dardos não é um sentimento aleatório, não é um sentimento vago, mas é uma convicção de que Deus está no controle de tudo. É Ele quem controla as situações. Ainda que a nossa casa possa estar pegando fogo, ainda que a coisa não esteja andando bem, nós precisamos contar, crer na proteção de Deus. Há um texto no livro de Salmos que diz o seguinte: o Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora para sempre. Salmo 121, versículos 7 e 8, onde fala dessa proteção de Deus. Ele é o nosso protetor, ainda que o dardo chegue ou esteja vindo em nossa direção, quando nós nos colocamos debaixo da proteção de Deus, nós vamos estar resguardados. Como isso funciona na prática? Vamos ver algumas coisas mais práticas aqui. Primeiro, a fé. Lembre-se, o escudo da fé. A fé transforma a reação tempestiva em calmaria. Quando o dardo da ofensa chega, qual é o instinto que a gente tem? É de revidar. Se alguém te fala uma palavra mal falada, você deseja falar outra. Porém, se o teu marido disse algo rude, use o escudo da fé e diga para si mesmo: eu não luto contra a carne e o sangue. O que está me atacando não é o meu marido, mas é o inimigo. Eu tenho um escudo para os dois. É assim que você deve agir. A fé coloca uma pausa entre a provocação e a resposta. Ao invés de jogarmos gasolina no fogo, reagindo na carne e com os nossos instintos, nós devemos jogar água através da oração silenciosa e dizendo para Deus: Pai, apague esse fogo agora, e certamente Deus vai agir.
outro pontinho aqui. A fé somada ao amor suaviza e cobre as falhas. Pedro disse o seguinte: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Está ali na primeira carta, capítulo 4, versículo 8. Ou seja, o escudo da fé, ele é coletivo. Quando seu filho erra, o mundo vai dizer condene, mas a sua fé vai dizer levante. Quando o cônjuge falha, a fé ela não vai expor a ferida, mas ela leva a ferida ao médico dos médicos. É dessa forma que nós devemos agir. Mais um pontinho. A fé proclama o futuro e não o presente. O diabo atira dardos para a família entrar em colapso, para a família entrar em desespero. E muitas vezes eles chegam nas seguintes palavras: o seu casamento acabou, seu filho é causa perdida, você nunca vai sair dessa dívida, essa enfermidade vai levar você à morte. E tantas outras setas que muitas vezes vêm falando dessa maneira, mas o escudo da fé, que é a palavra de Deus, ele vai servir para contrariar essas realidades imediatas que muitas vezes estão nos atingindo na nossa mente. Precisamos aprender a declarar a palavra de Deus da mesma forma que Abacuque declarou quando ele via uma situação difícil, uma situação terrível, e ele diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça, eu me regozijarei no Senhor. Ali em Abacuque 3, 17 a 18, nós temos Abacuque falando isso, exatamente a situação dos seus dias não estava das melhores, e ele diz isso: ainda que a coisa não ande bem, eu vou ficar com o Senhor, porque eu sei que o Senhor vai trazer libertação, o Senhor vai trazer vida ao meu coração. Ou seja, Deus está no controle de tudo. É Ele quem vai mudar aquela realidade presente na minha vida, na sua vida. Ao declarar a palavra de Deus, você estará pegando aquele dardo em chamas e o mergulhando com a água viva da palavra de Deus, e assim cessando aquelas contendas, aquelas dificuldades na família, trazendo calmaria para o seio familiar. Aplicando um pouco daquilo que nós falamos nessa noite. Como manter o escudo da fé erguido 24 horas por dia? Como manter vivo o altar familiar? Nós podemos fazer isso através de um devocional diário. Uma família sem devocional diário será uma família sem cobertura. Bastam apenas 10 minutos que você tirar ali para se reunir com a sua família, seja na mesa de jantar, seja no momento de comunhão. Desligue a televisão, desligue os celulares. Dessa forma você vai estar colocando o escudo no lugar certo. Quanto tempo nós perdemos, às vezes dentro da nossa própria casa, com coisas fúteis, com coisas que estão muitas vezes destruindo a nossa família, quando a gente deveria parar tudo, reunir a família e orar um momento, buscar a Deus por um momento. O devocional pode ser, por exemplo, na mesa do jantar, no café da manhã. Pegue o dardo do dia, como por exemplo a briga que aconteceu pela manhã, e você ore com a família dizendo: Senhor, vamos apagar esse dardo agora, restaura a nossa paz. Fazer de uma forma prática. Às vezes a gente tem que falar de uma forma prática. Às vezes ficamos rodeando a coisa quando a gente pode ser direto. Por exemplo, no perdão antes de dormir, Paulo fala em Efésios 4, 26, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E às vezes a gente tem lá um desentendimento no seio da família, no decorrer do dia, ou numa situação familiar, e a gente fica com aquela ira, fica guardando aquela mágoa. E a ira prolongada, ela vai ser um dardo inflamado que vai trazer uma cicatriz permanente no nosso coração. Ali em Hebreus tem um texto interessante, fala que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Quantas vezes, por prolongar a ira, por prolongar a falta de perdão, por não liberar o perdão, nós permitimos que a amargura tome conta da nossa alma, e essa amargura, ela vai atingir outras pessoas, vai atingir os nossos filhos, vai atingir o nosso cônjuge, quando a gente deveria dar um basta nisso, um simples pedido de perdão, isso vai resolver aquela situação.
Não tem coisa que funciona melhor num casamento ou numa família do que falar: me perdoe, eu te perdoo. Quando você faz isso, você vai restaurar a comunhão daquela casa. Eu quero concluir já dizendo o seguinte, porque não é o falar muito, mas é o falar sucinto e tudo aquilo que precisa ser falado. Eu não sei qual é o dardo que está atingindo a sua casa hoje. Talvez seja o dardo do adultério, talvez seja o dardo da rebeldia de um dos filhos, talvez seja o dardo do silêncio amargo entre os familiares. Não sei, quem sou eu para saber, mas Deus sabe. Mas uma coisa Deus nos diz nesta noite: levanta o escudo da fé. Não tente apagar o fogo com palavras humanas ou com psicologia barata. Muitas vezes nós tentamos apagar o fogo dessa forma. A vitória que vence o mundo é a fé. Isso é dito por João, lá na sua primeira carta, ele fala assim: porque o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Não importa a extensão do fogo na sua casa, use a fé. A fé é um instrumento poderoso, é uma ferramenta capaz de produzir grandes mudanças. Ela é maior do que o fogo que o inferno possa lançar sobre a nossa casa. Que você saia daqui hoje, não apenas informado. A informação você recebeu, mas que você saia blindado, protegido, e que a sua família seja um monumento de fé que apaga qualquer dardo inflamado maligno. Deus te abençoe. O Senhor Marquinhos vai estar orando pelas nossas famílias, pela nossa vida. Convido a se colocar de pé neste momento. A palavra do Senhor também nos diz na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, os versos 8 e 9, assim: sejam sóbrios e vigiem, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Resisti a ele, firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos do mundo. Resista a Satanás firme na fé. Não permita que a tua fé desfaleça e caia por terra. Firme-se no Senhor. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Feche os teus olhos, vamos orar neste momento. Coloque a sua vida diante do altar, coloque a sua família no altar do Senhor agora. O seu casamento, seus filhos, o seu lar, todos aqueles que estão debaixo da tua tutela familiar, coloca-nos nas mãos do Senhor neste momento. Vamos orar. Querido Jesus, querido Deus, neste momento nós queremos, Senhor, buscar a tua presença. Querido Deus, sabemos que as famílias, os lares, os casamentos, nesses últimos tempos têm sido alvo de grande ataque do inimigo. Muitos pensamentos, muitas ideologias, muitas filosofias e entendimentos que provêm do inferno têm sido lançados para a destruição dos lares e das famílias. E até mesmo, meu Deus, no meio da tua igreja, muitas vezes temos visto estes dardos inflamados do diabo chegando e entrando e trazendo destruição. Mas queremos declarar pela fé, em nome de Jesus, nesta noite, que toda a ação das trevas que tem se levantado contra as nossas casas, nossas famílias, nossos lares, nossos filhos, caiam por terra agora, no poder do nome de Jesus. Queremos declarar, Senhor, que o teu Espírito Santo é que reina em nossas vidas, em nossos lares, nos leitos conjugais, e que opera para o louvor da tua glória, e que nenhum mal irá vencer. E se em algum dos lares aqui representados tenha havido esta grande luta, esta batalha, o diabo de alguma forma tem entrado, que caia por terra agora, repreendemos, e que haja uma restauração completa. E em tudo, meu Deus, o nome de Jesus seja glorificado, exaltado. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe, uma semana abençoada no nome de Jesus.